Milionário está voltando de uma viagem com a namorada e encontra sua ex-esposa dormindo no ponto de ônibus com dois filhos idênticos a ele. Uma cena que não esperava e que muda tudo de forma assustadora. O que acontece depois vai te deixar de queixo caído. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva de outono tamborilava contra os vidros do luxuoso Mercedes, que deslizava silenciosamente pelas ruas molhadas de São Paulo. Antônio Cavalcante, um executivo de 40 anos, presidente do grupo tecnológico Cavatec, estava sentado no banco de trás, lançando olhares ocasionais para sua acompanhante. Isadora, sua namorada, uma modelo internacional, dormia levemente, seus longos cabelos loiros caindo em cascata sobre o casaco de grife. Eles voltavam de uma viagem de 2 semanas nos Alpes suíços, onde Antônio tentara escapar da tensão constante de administrar seu império tecnológico. Através dos vidros embaçados do carro, ele observava a cidade, que apesar da hora tardia, ainda fervilhava de vida. O outono paulistano sempre lhe parecera melancólico, mas naquela noite havia nele algo especialmente nostálgico. Talvez fosse o cheiro das folhas molhadas, que lhe trazia lembranças do passado, ou talvez a névoa estranha que envolvia os postes de iluminação com uma suave aura dourada. Doutor Antônio, a voz do motorista o tirou de seus devaneios. Tem um baita engarrafamento na estrada para a mansão. Podemos ir pelo centro? Antônio assentiu, mecanicamente verificando as notificações em seu smartphone de última geração. Centenas de e-mails, dezenas de chamadas perdidas. O mundo não parara durante sua ausência. Seus dedos, acostumados ao controle constante, já digitavam respostas para os clientes mais importantes. O carro diminuiu a velocidade em um ponto de ônibus. O sinal vermelho os obrigou a parar. Antônio estava prestes a voltar a verificar os e-mails, quando seu olhar foi capturado por um grupo de pessoas encolhidas sob o abrigo do ponto. À luz do poste, ele viu uma mulher sentada em um banco, abraçando 2 crianças pequenas. Algo em sua silhueta lhe pareceu estranhamente familiar. Seu coração acelerou quando percebeu que reconhecia aquelas delicadas feições, aqueles cabelos escuros, agora molhados pela chuva. Laura, sua ex-esposa, com quem não tinha contato havia 5 anos. Mas não foi a visão dela que o fez sentir o sangue gelar nas veias. Foram as crianças com ela. 2 meninos pequenos, talvez de 4 anos, que pareciam exatamente com ele em suas fotos de infância. "Pare o carro", disse ele baixinho, mas com firmeza para o motorista. Sua voz, geralmente segura e autoritária, tremia levemente. Aconteceu alguma coisa? Isadora acordou, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e irritação. Antônio não respondeu. Sua mente, acostumada a tomar decisões rápidas que valiam milhões de reais, parecia completamente paralisada. Através do vidro, ele via um dos meninos se aninhar em Laura, enquanto o outro tentava pegar as gotas de chuva que caíam do teto do abrigo. Toda a sua fachada cuidadosamente construída de controle e autoconfiança começava a ruir. Nos últimos 5 anos, ele construíra uma vida baseada na previsibilidade e no poder. Cada dia era cuidadosamente planejado, cada decisão de negócios bem pensada, cada movimento calculado. Até mesmo seu relacionamento com Isadora era parte desse mundo organizado. Uma bela modelo ao lado de um empresário bem-sucedido. O complemento perfeito para sua imagem pública. Mas agora, olhando para aquela trinca sob o ponto de ônibus, ele sentia seu mundo começar a tremer. Aqueles meninos, será possível? A matemática em sua cabeça trabalhava freneticamente. 5 anos desde o divórcio, crianças com 4 anos,
A última noite com Laura antes da separação. Fique no carro, disse a Isadora, ignorando seu olhar interrogativo. Abriu a porta, deixando que as gotas frias da chuva caíssem sobre seu terno impecavelmente cortado. A cada passo em direção ao ponto de ônibus, ele sentia seu coração bater mais forte. Ele viu Laura levantar a cabeça e seus olhares se encontraram. Em seus olhos, ele viu uma mistura de emoções. Medo, surpresa, talvez até alívio. Os meninos, ao verem o estranho se aproximando, se aconchegaram mais perto da mãe. Laura! Sua voz soou estranha em seus próprios ouvidos. Ela o olhava em silêncio, seu rosto mais pálido do que ele jamais se lembrava. Um dos meninos, o mais ousado, olhou para ele com curiosidade infantil. Antônio sentiu algo apertar sua garganta, os mesmos olhos castanhos que ele via todos os dias no espelho, agora o olhavam do rosto de uma criança. Você não deveria estar aqui, disse Laura finalmente, sua voz quase inaudível sobre o barulho da chuva. Não agora. Mas Antônio sabia que não havia mais volta. Sua vida, tão cuidadosamente organizada e controlada, acabara de ser virada de cabeça para baixo por um encontro casual em uma noite chuvosa de outono. E em algum lugar dentro dele, ele sentia que nada seria mais o mesmo. A chuva intensificava-se e as gotas d'água escorriam pelo elegante casaco de Antônio enquanto ele ficava diante de Laura e das crianças, incapaz de tirar os olhos das duas pequenas faces que eram quase um reflexo de suas fotos de infância. Um dos meninos, o mais corajoso, espiou por trás do ombro da mãe. Mamãe, quem é esse? Perguntou com uma voz que fez o coração de Antônio tremer. Laura puxou as crianças para mais perto, seus olhos não deixando o rosto do ex-marido. É um amigo da mamãe, respondeu ela baixinho, mas Antônio percebeu a hesitação em sua voz. Do banco de trás do Mercedes, Isadora observava toda a cena com crescente inquietação. Seu rosto, perfeitamente maquiado, adquirira uma expressão que oscilava entre a curiosidade e a irritação. Antônio estava ciente de sua presença, mas naquele momento seu mundo se reduziu ao espaço daquela parada de ônibus. Vocês não podem ficar aqui, disse ele, tentando fazer sua voz soar firme, embora tudo dentro dele tremesse. Eu tenho um apartamento perto, um prédio na Rua Augusta. Antônio! Laura balançou a cabeça. Nós não precisamos... Por favor, interrompeu ele pela primeira vez na vida, sentindo que o controle lhe escapava. Pelo menos até de manhã, está frio, as crianças estão cansadas. Como para confirmar suas palavras, um dos meninos bocejou, se aconchegando mais forte na mãe. Laura olhou para seus filhos, depois para as ruas escuras e molhadas de São Paulo. Antônio viu em seus olhos uma luta interna, orgulho contra a necessidade prática. Isadora! Gritou em direção ao carro, sem se virar. Vá para a casa de... Táxi, por favor, eu ligo depois. A porta do Mercedes abriu e fechou com um baque. Antônio não precisou se virar para saber que sua namorada estava furiosa. Ele ouviu o som de seus saltos altos no asfalto molhado enquanto ela se afastava em direção à rua principal. Como vocês se chamam? Perguntou aos meninos, ajoelhando-se diante deles. A chuva deixou de importar. Eu sou Nicolau, respondeu o mais ousado. E este é Mateus, acrescentou, apontando para o irmão, que ainda observava o estranho com desconfiança por trás do ombro da mãe. Antônio sentiu algo se romper dentro dele. Nicolau, o nome de seu avô. Laura se lembrava. Após tantos anos, ela ainda se lembrava de suas conversas sobre como chamariam seu filho se um dia tivessem filhos. Vamos, disse ele levantando-se. Meu motorista vai nos levar para o apartamento. Laura hesitou, mas o vento frio e o cansaço estampado nos rostos das crianças acabaram por prevalecer. Ela assentiu, pegando sua pouca bagagem, uma mala velha e uma mochila. No carro, os meninos rapidamente adormeceram, embalados pelo calor e pelo movimento suave do veículo.
Antônio os observava no espelho, rostos idênticos, tranquilos no sono. Seus filhos. Essa ideia ainda parecia irreal. "Por que você voltou?" perguntou baixinho a Laura, que estava sentada rigidamente, olhando para as ruas molhadas pela janela. "Eu não tive escolha", respondeu ela após um longo momento. "Na Argentina, tudo desabou. Eu tentei entrar em contato com você muitas vezes. Eu nunca recebi nenhuma mensagem", franziu a testa ele. "Seu assistente, o Sr. Pereira, ele sempre respondia que você estava indisponível. No fim, eu parei de tentar." Antônio sentiu sua mandíbula se contrair. Marcelo Pereira, seu assistente pessoal por mais de uma década, o homem em quem confiava cegamente. Eles teriam uma conversa muito séria. O prédio na Rua Augusta era um dos edifícios mais modernos do centro de São Paulo. O porteiro acenou respeitosamente enquanto Antônio conduzia seus convidados pelo saguão de mármore brilhante até o elevador privativo. O apartamento ocupava um andar inteiro, um espaço onde Antônio raramente ia, preferindo sua residência principal nos arredores da cidade. Agora, porém, ele se alegrava por ter mantido aquele lugar. Laura olhava para o interior minimalista, seu rosto não revelando nenhuma emoção. "Está tarde", disse ele, mostrando-lhes o caminho para os quartos de hóspedes. "Vocês vão descansar e amanhã nós conversamos." Enquanto ajudava Laura a colocar as crianças adormecidas em um dos quartos, sua mão acidentalmente tocou seu braço. Ambos congelaram por um instante e as lembranças de seus últimos momentos juntos, 5 anos antes, os atingiram com força inesperada. "Boa noite, Antônio", disse Laura baixinho, fechando a porta do quarto. Ele ficou mais um tempo no corredor, ouvindo o silêncio do apartamento. Seu telefone vibrava incessantemente, provavelmente Isadora exigindo explicações. Mas ele não conseguia se preocupar com isso agora. Aproximou-se da janela da sala, olhando para São Paulo à noite. Em algum lugar ali, na chuva, estava a parada de ônibus, que acabara de mudar toda a sua vida. Ele sabia que o sono naquela noite não viria fácil. Sua mente, acostumada a analisar cada situação, já trabalhava em alta velocidade. Quem eram aqueles meninos realmente? Por que Laura nunca lhe dissera sobre a gravidez? O que acontecera na Argentina? E, acima de tudo, o que ele deveria fazer agora? Ele pegou o telefone e discou o número de seu advogado. Mesmo a essa hora, ele atenderia. Afinal, Antônio não lhe pagava uma fortuna por disponibilidade em horários de trabalho convencionais. Ele precisava de informações, precisava de um plano de ação. Porque, se havia algo que Antônio Cavalcante não conseguia fazer, era agir sem um plano. O amanhecer encontrou Antônio em seu escritório em casa, onde passara a maior parte da noite revisando e-mails e documentos antigos. Uma xícara de café já frio estava intocada na mesa, e na tela do computador havia dezenas de mensagens de seu assistente, Marcelo Pereira, dos últimos 5 anos. Cada menção a Laura era cuidadosamente filtrada, cada contato bloqueado, tudo sob o pretexto de proteger os interesses da empresa. O som de passinhos pequenos no corredor o tirou de seus pensamentos. Ele saiu do escritório e viu Nicolau, que olhava hesitantemente para o apartamento. "Bom dia", disse Antônio baixinho, tentando fazer sua voz soar suave. "Você está com fome?" O menino acenou com a cabeça, ainda o observando com uma mistura infantil de desconfiança e curiosidade. À luz do dia, a semelhança era ainda mais impressionante. Os mesmos cabelos castanhos, o mesmo formato dos olhos, até mesmo a maneira como ele franzia a testa quando pensava em algo. "Mateus e mamãe ainda estão dormindo", anunciou Nicolau, aproximando-se. "Eu sempre acordo primeiro." Antônio levou o menino para a cozinha, sentindo-se estranhamente inseguro. Seu apartamento, projetado para reuniões de negócios e demonstração de status social, de repente pareceu totalmente inadequado para a presença de crianças. "O que você gosta de comer no café da manhã?" perguntou ele, abrindo a geladeira.
que normalmente estava vazia. Felizmente, sua governanta sempre mantinha suprimentos básicos. Panquecas! Respondeu Nicolau sem hesitar. Mamãe faz as melhores panquecas do mundo. Antônio sentiu uma pontada no coração. Ele se lembrava das manhãs de domingo com Laura, quando ela preparava o café da manhã, cantarolando baixinho suas músicas favoritas. Ela sempre sonhara em ter seu próprio restaurante. Que tal tentarmos fazer juntos? Sugeriu ele, pegando os ingredientes. Não poderia ser tão difícil, certo? 20 minutos depois, a cozinha parecia um campo de batalha, e Antônio e Nicolau estavam cobertos de farinha. Mas a primeira panqueca, embora um pouco queimada, estava em um prato. O riso do menino, quando Antônio tentou mais uma vez virar a panqueca no ar, encheu o espaço que sempre parecera tão esterilmente silencioso. O que está acontecendo aqui? Laura estava na porta da cozinha, segurando Mateus, que estava sonolento. Sua voz era uma mistura de diversão e preocupação. Estamos fazendo café da manhã, anunciou Nicolau orgulhosamente. O senhor Antônio não sabe fazer panquecas, mas está aprendendo. Laura aproximou-se do fogão, afastando Antônio delicadamente. Deixe-me, disse ela baixinho. Suas mãos se moviam com destreza, preparando rapidamente discos dourados perfeitos. Enquanto as crianças comiam, Antônio e Laura sentaram-se na outra extremidade da mesa. O silêncio entre eles era pesado, cheio de palavras não ditas. Por quê? Perguntou Antônio finalmente, sua voz quase inaudível. Laura olhou para sua xícara de café por um longo tempo. Eu soube da gravidez uma semana após nosso último encontro, começou ela. Eu tentei entrar em contato com você dezenas de vezes, e-mails, telefones, até cartas. Pereira, murmurou Antônio, seus punhos se fechando. Sim, a cada vez ele respondia que você estava muito ocupado, que não queria nenhum contato, que tudo já estava legalmente resolvido. Laura suspirou. No fim, eu acreditei que você realmente não queria nada a ver comigo. Eu nunca... Antônio interrompeu, olhando para as crianças brincando à mesa. Se eu soubesse... Eu me mudei para a Argentina porque consegui um emprego em um restaurante em Buenos Aires, continuou Laura. Eu queria começar de novo. Nos primeiros anos eu me saí bem, mas depois, crise econômica, inflação, o restaurante quebrou. Eu tentei de tudo, mas no fim eu não tive escolha. Eu tive que voltar. Antônio sentiu a raiva crescer dentro dele, não contra Laura, mas contra o sistema que construíra ao seu redor, contra os muros que erguera tão altos que o separaram de seus próprios filhos. Eles são parecidos comigo, disse ele baixinho, observando Nicolau, ajudando Mateus a limpar o xarope do rosto. Não só na aparência, sorriu Laura levemente. Nicolau já é um pequeno empreendedor. No jardim de infância em Buenos Aires, ele organizava a troca de brinquedos. E Mateus, ele é como você quando ninguém está olhando, calado, mas analisando tudo. Vou fazer o teste de DNA, disse Antônio, vendo Laura enrijecer. Não porque eu não acredite, mas será necessário para os documentos, para seu mundo, completou Laura. O mundo em que tudo precisa ser documentado e controlado. Laura, começou ele, mas foi interrompido pelo som da campainha. Na soleira da porta estava Isadora, vestida com um casaco de grife e grandes óculos de sol. Atrás dela, para Cíntia Cheito. Surpresa de Antônio, estava Marcelo Pereira. Eu pensei que deveríamos conversar todos, disse Isadora tirando os óculos. Seus olhos se voltaram para a cozinha, onde Laura ainda estava sentada com as crianças. Sobre o futuro, Antônio sentiu que seu mundo, que estava apenas começando a tomar novas formas, novamente estava à beira do caos. Mas desta vez era diferente. Desta vez ele tinha pelo que lutar. Entre,
disse ele, sua voz retornando a seu tom habitual. Controlado. Nós realmente temos muito para discutir. Antônio pediu a Laura que levasse as crianças para a sala de brinquedos, uma sala luxuosa que até então servia como sala de meditação. Quando a porta se fechou atrás delas, apenas ele, Isadora e Marcelo Pereira ficaram na espaçosa sala de estar. A luz do sol da tarde entrava pelas grandes janelas, iluminando o rosto de seu assistente de longa data, que, apesar de sua calma aparente, ajustava nervosamente sua gravata. Talvez você comece explicando. Antônio se dirigiu a Pereira, sua voz fria como uma manhã de julho, porque por 5 anos você bloqueou todas as tentativas de contato da minha ex-esposa. Pereira endireitou-se na cadeira. Após 15 anos de trabalho em conjunto, ele conseguia sentir a tempestade se aproximando na voz de seu chefe. Eu estava agindo no melhor interesse da empresa, respondeu ele, tentando manter um tom profissional. E no seu interesse, Antônio? No meu interesse? Antônio sentiu seu controle começar a ruir. Você escondeu de mim a existência dos meus próprios filhos. Isadora, sentada no sofá de couro, observava a troca de palavras com uma mistura de fascinação e preocupação. Suas unhas impecavelmente cuidadas batiam um ritmo nervoso na superfície da bolsa de grife. Você estava em um momento crítico de desenvolvimento da empresa. Pereira continuou, sua voz ganhando segurança. A fusão com a Tech Brasil, a entrada na Bolsa de Nova York, a expansão para os mercados asiáticos. Nós precisávamos de você totalmente focado. Antônio levantou-se e foi até a janela. Do 30º andar, São Paulo parecia distante e irreal. E o dinheiro? Perguntou ele baixinho, sem se virar. Aquele que desapareceu das contas da empresa? Um silêncio pesado, que poderia ser cortado com uma faca, caiu na sala. Isadora endireitou-se, seus olhos se arregalaram de surpresa. Eu não sei do que... começou Pereira. Mas Antônio já havia se virado da janela, segurando um tablet. 3 transferências para contas nas Ilhas Cayman, 2 para as Ilhas Virgens Britânicas, 1 para Singapura. Antônio deslizou o dedo pela tela. No total, quase 40 milhões de reais nos últimos 5 anos. Você pensou que eu não perceberia? Não é bem assim. Pereira começou a suar. Eram investimentos de segurança. Segurança do quê, exatamente? Antônio colocou o tablet na mesa. Na tela, havia relatórios detalhados das transações, fruto de uma investigação noturna. Sua casa na Espanha, o iate registrado em Maurício. Isadora levantou-se abruptamente. Eu talvez devesse... Fique, interrompeu Antônio, sem tirar os olhos de Pereira. Eu quero que você ouça, que você entenda em que mundo você está se metendo. Pereira limpou nervosamente os lábios. Eu estava fazendo isso por você, Antônio. Sempre por você. Aquela mulher, ela ia te destruir. Eu vi como você ficou depois do divórcio. Fraco, distraído. E a empresa precisava de você forte. Da sala de brinquedos veio o riso das crianças. Aquele som, tão inocente e puro, oferecia um contraste surreal com a tensão que pairava na sala. Fraco? Antônio riu amargamente. Você chamou de fraqueza o fato de eu ter amado minha esposa? De eu ter tentado me recompor como um ser humano normal? Negócios não são para pessoas normais. Pereira levantou-se, seu rosto repentinamente endureceu. Nós construímos um império, Antônio. Eu estava ao seu lado quando você tomou as decisões mais difíceis, quando você eliminou a concorrência, quando você manipulou o mercado. Laura e aquelas crianças, elas pertencem a um mundo diferente, um mundo que você deixou para trás. Antônio sentiu algo se romper nele, mas não era raiva, era a última barreira que ele havia construído em torno de seu coração. Você está certo, disse ele baixinho. Eles pertencem a um mundo diferente, um mundo melhor. E é por isso... Ele pegou o telefone e discou um número. Doutor Almeida? Sim, por favor, inicie o processo. Todos os documentos estão na minha caixa de entrada. Pereira ficou pálido. O que você está fazendo?
O que eu deveria ter feito há muito tempo. Estou ligando para o Ministério Público. Antônio olhou diretamente para ele. Fraude, excesso de autoridade, atuação em prejuízo da sociedade. Meu advogado está apresentando a denúncia. Todos os documentos estão seguros. Você vai me destruir? Pereira riu histericamente. Depois de todos esses anos? Não, Marcelo, você mesmo se destruiu. Antônio sentou-se novamente na poltrona. A segurança chegará em 5 minutos. Você pode sair sozinho ou... Pereira pegou sua pasta e foi até a porta. Na soleira, ele parou por um momento. Ela vai te destruir, Antônio, assim como da última vez. Quando a porta se fechou atrás dele, Isadora aproximou-se de Antônio. Então é verdade? Essas crianças... Ah, sim, respondeu ele simplesmente. São meus filhos. E agora? Perguntou ela, sua voz estranhamente suave. Antônio levantou-se e foi até a porta da sala de brinquedos. Através da janela, ele viu Laura lendo um livro para os meninos. Mateus estava aninhado ao seu lado, enquanto Nicolau construía algo com blocos no chão. Agora, disse ele, eu começo tudo de novo, desta vez corretamente. No bolso, ele sentiu a vibração do telefone. As primeiras notícias sobre o escândalo financeiro na Cavatec já estavam aparecendo na mídia. A bolsa reagiria com pânico, as ações cairiam, a concorrência tentaria aproveitar a situação. Mas pela primeira vez em anos, Antônio sentia que estava tomando a decisão certa. Ele abriu a porta e entrou na sala de brinquedos. Quem quer sorvete? Me perguntou ele, e os gritos alegres das crianças soaram como a mais bela das músicas. A sala de reuniões no último andar da sede da Cavatec estava repleta de tensão. Os membros da diretoria, advogados e consultores financeiros estavam sentados em torno de uma longa mesa, enquanto em uma grande tela eram exibidos os gráficos de ações da empresa caindo drasticamente. Antônio estava parado perto da janela, com um telefone em uma mão e uma caneta na outra, com a qual ele inconscientemente batia no parapeito. O dano à imagem é enorme, disse Júlia Castro, chefe de relações públicas. A mídia está divulgando mais um escândalo no Big Tech brasileiro. Precisamos de uma estratégia de crise imediata. Antônio acenou com a cabeça, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Na tela do telefone acabava de aparecer uma mensagem de Laura. Nicolau pergunta se você vai à apresentação dele sobre robôs na escolinha hoje. Senhor presidente? Júlia ergueu uma sobrancelha. O senhor está nos ouvindo? Estou, respondeu, ele guardando o telefone. E eu tenho um plano. Convoquem uma coletiva de imprensa para amanhã. Vou contar tudo sobre Pereira, sobre a transferência de recursos, sobre como ele enganou não apenas a empresa, mas também a mim pessoalmente. É arriscado, observou um dos advogados. Podemos continuar nos escondendo e deixar a mídia criar sua própria narrativa, interrompeu Antônio. Ou podemos tomar as rédeas. Honestidade, transparência. Esses são os valores que, a partir de hoje, definirão a Cavatec. Ele saiu da sala de reuniões 1 hora depois, quando os últimos detalhes da estratégia foram definidos. Olhou para o relógio. Se apressasse, chegaria a tempo da apresentação de Nicolau. O jardim de infância, arco-íris, era o completo oposto dos corredores estéreis da Cavatec. Desenhos coloridos nas paredes, o riso das crianças vindo das salas, o cheiro de massa de modelar e tintas. Tudo isso fazia Antônio se sentir estranhamente fora do lugar em seu terno impecavelmente cortado. Você veio! Nicolau correu até ele, segurando uma caixa de papelão. Laura estava ao lado, com Mateus ao seu lado, seu rosto expressando uma mistura de surpresa e gratidão. Eu prometi, não é? Antônio agachou-se ao lado do menino. O que você tem aí? É um robô aspirador. Nicolau abriu a caixa, mostrando uma construção feita com rolos de papel higiênico, canudos e papel colorido.
Eu mesmo inventei. Veja, aqui estão as escovas e aqui o painel solar para ser ecológico. Antônio ouviu com crescente admiração enquanto seu filho explicava o funcionamento de sua invenção. Ele sentiu que estava se olhando no espelho de 30 anos atrás. O mesmo brilho nos olhos, a mesma paixão pela tecnologia. E você, o que acha, Mateus? Perguntou ao outro filho, que ainda estava perto da mãe. Eu ajudei nos desenhos, respondeu o menino baixinho, tirando do bolso um pedaço de papel dobrado. Nele havia um esquema detalhado do robô, surpreendentemente preciso para um menino de 4 anos. Incrível, sussurrou Antônio, olhando ora para um desenho, ora para o outro. Sabe o quê? Na minha empresa também projetamos robôs que, tal vocês darem uma olhada algum dia. Os olhos de Nicolau brilharam, até Mateus pareceu interessado. Laura, no entanto, apertou os lábios. Primeiro nós precisamos conversar, disse ela baixinho. A sós. A apresentação correu muito. Bem, Nicolau apresentou seu robô com orgulho, respondendo às perguntas das outras crianças com uma autoconfiança que lembrou Antônio de suas próprias apresentações diante de investidores. Mateus, embora não tenha subido ao palco, observou, tudo atentamente da última fila, às vezes sussurrando algo ao ouvido da mãe. Após a apresentação, enquanto as crianças estavam brincando, Laura e Antônio sentaram-se em pequenas cadeiras em uma sala vazia. Eu aprecio você ter vindo, começou Laura, mas nós precisamos estabelecer algumas regras. Você não pode simplesmente entrar e sair de suas vidas quando lhe for conveniente. Eles precisam de estabilidade. Eu sei, respondeu Antônio, sentindo-se estranhamente humilde naquela pequena cadeira. Por isso quero fazer isso direito, reconhecer oficialmente a paternidade, garantir tudo que... Não é sobre dinheiro, interrompeu Laura. É sobre tempo, sobre atenção, sobre estar presente, não apenas em apresentações, mas também quando eles estão doentes, tristes ou simplesmente precisam de um pai. Antônio olhou pela janela, onde na área de recreação, Nicolau mostrava a outras crianças como seu robô funcionava, enquanto Mateus sentava-se sob uma árvore, desenhando algo em seu caderno. Não será fácil, admitiu ele. Minha empresa está passando por uma crise. A mídia não me deixa em paz, mas... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Mas pela primeira vez na vida sinto que algo é mais importante do que negócios. Laura olhou para ele por um longo tempo, como se estivesse procurando em seu rosto rastros do Antônio que ela um dia amara. Você se lembra? Perguntou ela finalmente. Do que você me disse quando pediu minha mão? Antônio fechou os olhos. Claro que ele se lembrava. Que eu queria construir algo com você maior do que todas as minhas empresas juntas. E como isso funcionou? Terrivelmente, admitiu ele com um sorriso amargo. Mas talvez não seja tarde demais para tentar novamente? Não como um casal, acrescentou rapidamente, vendo sua expressão facial. Mas como pais, parceiros em projeto mais importante de nossas vidas. Laura suspirou, mas um brilho de diversão apareceu em seus olhos. Você sempre reduz tudo a negócios, não é? Velhos hábitos, ele deu de ombros, mas estou aprendendo. Hoje, por exemplo, aprendi que robôs podem ser feitos com rolos de papel higiênico. E que meu filho tem talento para design e o outro para desenho técnico. Isso é mais do que aprendi em todas as reuniões da diretoria de hoje. O telefone no bolso dele vibrou novamente. Mais notificações sobre a crise na empresa. Mas, desta vez, ele não o verificou. Em vez disso, ele se levantou e foi até a janela, observando seus filhos na área de recreação. Posso vir amanhã? Perguntou ele. Depois da escola? Eu prometi a Nicolau que mostraria a ele robôs de verdade. Laura acenou com a cabeça.
Tudo bem, mas primeiro a coletiva de imprensa. Eu vi a propaganda na TV. Sim, Antônio sentiu a tensão voltar. É hora de parar de se esconder, em todos os sentidos. Helena Cavalcante sempre aparecia sem avisar. Foi assim também dessa vez, quando sua limusine preta parou em frente ao prédio da Rua Augusta, exatamente no momento em que Antônio saía com as crianças para um passeio à tarde. Nicolau e Mateus, vestidos com casacos novos, que ele havia comprado para eles no dia anterior, pararam a meio passo, ao verem a mulher elegante de aproximadamente 60 anos que descia do carro. Antônio, sua voz cortou o ar da tarde como uma navalha. Você pode me explicar por que estou sabendo dos meus netos através de um site de fofocas? Antônio sentiu Mateus instintivamente se esconder atrás de sua perna. Nicolau, no entanto, olhava para a desconhecida com curiosidade aberta. Mãe, Antônio tentou manter a calma. Eu não esperava você hoje. Aparentemente, muitas coisas estão te surpreendendo ultimamente. Helena aproximou-se, suas sandálias de salto alto batendo na calçada. Ela parou na frente dos meninos, olhando-os com uma mistura de fascinação e crítica. Realmente, eles são parecidos com você. Especialmente este, apontou para Nicolau. Tem sua expressão, a mesma arrogância no olhar. Estes são Nicolau e Mateus, apresentou-os Antônio, colocando as mãos nos ombros dos filhos. Meninos, esta é a vovó. Vovó? Nicolau franziu a testa. Igual daquelas histórias argentinas que a mamãe lê pra gente? Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Argentinas? Ah, então é lá que ela se escondeu por todos esses anos. Fascinante. Seu tom sugeria qualquer coisa, menos fascinação. Precisamos conversar, Antônio. Lá dentro. Nós estávamos saindo para o parque, protestou ele, mas sua mãe já estava indo em direção à entrada. O parque pode esperar. O que tenho a te dizer, não. 15 minutos depois, eles estavam sentados na sala do apartamento. Laura, que havia voltado antes das compras, preparava chá na cozinha, enquanto as crianças assistiam desenhos animados na sala de brinquedos. Você tem ideia, começou Helena, sentando-se elegantemente na poltrona, da situação em que você colocou a família? Primeiro aquele escândalo com Pereira, e agora isso, filhos ilegítimos surgindo do nada. Mãe, não me interrompa. Interrompeu ela. Construí a posição desta família por 40 anos. Seu pai, que descanse em paz, sacrificou tudo para que o nome Cavalcante significasse algo neste país. E você? Você permite que uma garçonete argentina... Chega. A voz de Alexandre era baixa, mas firme. Ana não é alguma garçonete. Ela é a mãe dos meus filhos e uma chefe de cozinha talentosa. Helena bufou. Ah, por favor. Já vi o tipo dela centenas de vezes. Acha que por que ela voltou agora? Quando sua empresa vale bilhões? Neste momento, Ana entrou na sala, carregando uma bandeja com chá. Seu rosto estava sereno, mas Alexandre a conhecia bem o suficiente para ver a tensão em seus movimentos. Com licença, vou responder eu mesma. Ana colocou a bandeja na mesinha. Voltei porque perdi tudo na crise econômica, não por escolha, mas por necessidade. E se não fosse um encontro casual no ponto de ônibus, Alexandre ainda não saberia da existência de seus filhos. Helena pegou uma xícara, olhando Ana de cima a baixo. E nós temos que acreditar nisso? Que por 5 anos você não conseguiu entrar em contato com o pai de seus filhos? Mãe, Alexandre se levantou. Você sabe muito bem que foi o Kowalski que bloqueou todas as tentativas de contato. Os mesmos documentos que comprovam sua fraude também mostram como ele eficientemente isolou Ana de mim. Ah, então agora você a defende? Helena colocou a xícara na mesa. E Carolina, sua reputação, o futuro da empresa e o futuro dos meus filhos? Respondeu com outra pergunta. E o direito deles ao sobrenome, a herança ao... A herança?
Helena se levantou bruscamente. Se você oficialmente reconhecer essas crianças, pode esquecer sua herança. Vou te deserdar. Tudo o que pertencia ao seu pai. Foi interrompida por risos vindos da sala de jogos. Nicolau estava mostrando a Mateus alguma nova mágica com os blocos. Suas vozes alegres cortavam a atmosfera tensa da sala. Olhe para eles, disse Alexandre baixinho. Você realmente está pronta para renunciar aos seus próprios netos? Só porque a mãe deles não se encaixa na sua visão de família? Helena foi até a janela da sala de jogos. Através do vidro, ela viu os meninos construindo uma estrutura complexa com blocos. Mateus estava mostrando ao irmão um desenho, o projeto do que eles queriam construir. Eles são talentosos, disse ela finalmente, sua voz um pouco menos dura. Esse projeto é bastante impressionante para crianças de 4 anos. Eles são especiais. Ana ficou ao seu lado. Nicolau tem talento para mecânica e Mateus, ele vê o mundo em detalhes que os outros não percebem. Exatamente como seu pai. Helena se virou, olhando Ana com novo interesse. Por que você não os deu para adoção? A vida de uma mãe solteira em um país estrangeiro não deve ter sido fácil. Eu não pude. Ana olhou diretamente em seus olhos. Eles são parte de mim e parte de Alexandre, mesmo que naquela época eu achasse que seu pai não queria nada conosco. Caiu um longo silêncio, interrompido apenas pelos sons da brincadeira das crianças. Helena lentamente foi até sua bolsa e tirou uma carteira dela. Essa é a escritura da mansão em Petrópolis, disse ela, colocando os documentos na mesa. Ia ser seu presente de casamento, quando você finalmente pedisse Carolina em casamento. Mas talvez... Ela hesitou. Talvez sirva para outra coisa, para uma casa para a família. Uma família de verdade. Alexandre olhou para a mãe com espanto. Isso significa que estou te dando uma chance. Ela o interrompeu. 1 mês. Prove-me que isso não é mais um escândalo que vai destruir o nome dos Silvas. Prove que você consegue ser pai. Que ela, apontou para Ana, consegue ser parte do nosso mundo. E se eu não provar? Helena pegou sua bolsa. Então farei o que sempre fiz. Protegerei a família, independentemente do custo. Na porta, ela parou por um momento. Ah, e Alexandre? Da próxima vez que tiver algo importante para me dizer, prefiro ouvir de você, não de um portal de fofocas. E quando a porta se fechou atrás de Helena, Ana e Alexandre se olharam. 1 mês, disse Ana baixinho, para provar que merecemos ser uma família. Não, Alexandre balançou a cabeça. 1 mês para minha mãe entender que nós já somos uma família, seja do jeito que for. O baile beneficente anual da elite paulista era um evento imperdível. O salão nobre do Hotel Unique brilhava com lustres de cristal e vestidos de grife, e o champanhe corria em abundância. Alexandre Silva, em um smoking impecável, conversava com um grupo de investidores quando viu Carolina entrando. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho da Dior, mas não foi sua aparência que chamou sua atenção. Foi aquele brilho especial em seus olhos que ele conhecia muito bem. Um sinal de que ela estava planejando algo. Me desculpem um instante, senhores, disse educadamente e se dirigiu a ela. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, Carolina já estava subindo as escadas para um pequeno palco, onde a orquestra acabava de terminar outra música. Senhoras e senhores, sua voz, amplificada pelo microfone, ecoou pela sala. Desculpem interromper a diversão de vocês, mas sinto a obrigação de compartilhar uma história fascinante. Alexandre parou no meio do caminho. Ao seu redor, os convidados se viravam para o palco, intrigados com a inesperada apresentação. Todos conhecemos Alexandre Silva, certo? Carolina sorriu docemente. O CEO da Silvatech, um pilar dos negócios paulistas, um homem de sucesso. Mas vocês conhecem seu pequeno segredo familiar?
Carolina. Alexandre se moveu em direção a ela, mas já era tarde demais. Nosso querido Alexandre acabou de descobrir que tem filhos, gêmeos, com a ex-esposa que ficou escondida na Argentina por 5 anos. Uma reviravolta e tanto, não é mesmo? Ela riu sonoramente. E pensar que ele os encontrou em um ponto de ônibus, como em alguma novela barata. Um silêncio denso caiu na sala. Centenas de pares de olhos se voltaram para Alexandre. Em algum lugar na multidão, uma câmera piscou. Mas o melhor, continuou Carolina, é que agora ele está tentando fingir ser um pai responsável. O mesmo homem que por anos não teve tempo para nada além do trabalho, de repente quer ser o pai do ano. Engraçado, não é? Alexandre finalmente chegou ao palco. Chega, disse ele baixinho, mas com firmeza, estendendo a mão para o microfone. Oh, me desculpe, querido. Carolina lhe devolveu o microfone com exagerada gentileza. Será que eu disse algo errado? Alexandre olhou para o mar de rostos à sua frente. Ele viu choque, divertimento, mas, acima de tudo, sede de sensacionalismo. As manchetes do dia seguinte se escreviam sozinhas. Sim, disse ele ao microfone, sua voz calma e controlada. Eu tenho filhos, 2 meninos maravilhosos e inteligentes, cuja existência eu desconheci por 5 anos, por causa da manipulação do meu antigo assistente. E eu me orgulho deles. Os sussurros na sala aumentaram. Em algum lugar, outra câmera piscou. Quanto ao resto, olhou para Carolina, você está certa. Estou tentando ser um bom pai. E se isso é engraçado aos seus olhos, então talvez seja bom que nossos caminhos se separem. Ele devolveu o microfone a um dos organizadores e desceu do palco, deixando Carolina com uma expressão de choque no rosto. Mas ele sabia que era apenas o começo. Na manhã seguinte, o caos midiático explodiu com toda a força. Os filhos secretos do rei da tecnologia, gritava o maior portal de fofocas. O segredo argentino de Silva, dizia outro. As fotos do baile, onde ele se confrontou com Carolina, estavam em todos os lugares. Ana ligou para ele cedo da manhã, sua voz tremendo de emoção. Eles estão em frente ao prédio, paparazzi, nem podemos levar as crianças para a escola. Alexandre sentiu uma onda de raiva. Já estou indo e levarei segurança. Quando chegou, a rua em frente ao prédio estava cercada por fotógrafos e repórteres. Seus seguranças tiveram que abrir caminho para ele até a entrada. No apartamento, ele encontrou Ana tentando cobrir todas as janelas, enquanto os meninos estavam encolhidos no sofá, claramente assustados com toda a confusão. Por que essas pessoas estão tirando fotos nossas? Perguntou Mateus, seus olhos normalmente calmos, cheios de inquietação. Nós fizemos algo errado? Acrescentou Nicolau, abraçando seu robô de pelúcia. Alexandre sentiu algo se romper dentro dele. Ele se sentou entre os filhos no sofá. Não, meus amores, vocês não fizeram nada de errado. Fui eu, não os protegi o suficiente. Ana sentou-se na poltrona em frente, seu rosto cansado e preocupado. E agora? Agora? Alexandre pegou o telefone. Agora, nós assumimos o controle da narrativa. Na próxima hora, ele fez uma série de ligações. Para sua equipe de relações públicas, para os advogados, para as mídias amigas, um plano se formava em sua cabeça. Eles não se esconderiam, não pediriam desculpas por existir. Em vez disso, mostrariam ao mundo a verdadeira história, em seus próprios termos. Ana, disse ele finalmente desligando o telefone. Eu sei que é muito, mas você aceitaria uma entrevista? Em uma revista séria, não em um tabloide. Poderíamos contar a verdade sobre Kowalski, sobre os anos na Argentina, sobre tudo. E as crianças? Ela perguntou, olhando para os meninos, que agora estavam ouvindo sua conversa com crescente interesse. Nenhuma foto das crianças, respondeu firmemente. Nenhum detalhe sobre elas. Apenas nossa história. E você acha que isso vai ajudar? Não, suspirou ele.
Mas pelo menos teremos voz nesse assunto e talvez mostrar a verdade ajude os outros a entenderem que não somos algum escândalo barato. Somos uma família, imperfeita, complicada, mas real. Família, repetiu Nicolau como se estivesse testando a palavra. Como na escolinha, quando as outras crianças têm mamães e papais. Sim, Alexandre o abraçou. Exatamente assim. E essas pessoas com câmeras? Perguntou Mateus. Elas continuarão? Por algum tempo, sim, respondeu Alexandre honestamente. Mas eu prometo que vou protegê-los, desta vez de verdade. Ana o olhou por um longo tempo antes de acenar com a cabeça. Tudo bem, vamos fazer essa entrevista, mas com uma condição. Qual? Nenhuma mentira, nada de meias verdades. Vamos contar tudo, sobre seu trabalho excessivo, sobre meu medo de contato, sobre os anos de solidão. Se vamos contar nossa história, vamos contá-la toda. Alexandre olhou para seus filhos, depois para sua mãe. Em seus olhos, ele viu a mesma força que um dia o fez se apaixonar por ela. Combinado, disse ele, toda a verdade, com todas as imperfeições. Do lado de fora, os flashes das câmeras ainda brilhavam, mas naquele apartamento, naquele momento, eles estavam seguros, estavam juntos. E talvez, pensou Alexandre, isso era o mais importante. A clínica particular no centro de São Paulo emanava calma e profissionalismo. Alexandre estava sentado no consultório da doutora Beatriz, uma das melhores geneticistas do país, apertando em sua mão um envelope branco com os resultados dos testes de DNA. Ana estava sentada ao lado, seus dedos brincando nervosamente com a bainha de sua blusa. Os resultados são inequívocos. A doutora Beatriz apontou para a tela do computador, onde gráficos complexos eram exibidos. A probabilidade de paternidade é de 99,99%. Não há dúvidas, você é o pai biológico de ambos os meninos. Alexandre acenou com a cabeça. Ele nunca teve dúvidas, mas a confirmação formal era necessária para os advogados, para os documentos, para o mundo inteiro que ainda buscava sensacionalismo em sua história. Durante os exames genéticos padrão, continuou a doutora Beatriz, seu tom subitamente mais sério, notamos algo que deveríamos discutir. Ana se endireitou na cadeira. Algo errado? Em Mateus, detectamos marcadores genéticos que indicam uma forma rara da síndrome de Marfan. A doutora abriu outro arquivo na tela. É um distúrbio do tecido conjuntivo que pode afetar vários sistemas do corpo, principalmente o cardiovascular. Alexandre sentiu o sangue esvair-se do seu rosto. Quão grave é isso? No caso de Mateus, a detecção precoce é uma boa notícia. Podemos iniciar o monitoramento e o tratamento adequado. No entanto, ela hesitou. Ele precisará de cuidados especializados, exames regulares, provavelmente cirurgias no futuro. Ana levou a mão à boca. É por isso que ele sempre foi mais fraco que o irmão? Todas aquelas gripes, o cansaço... É possível, confirmou a doutora. A síndrome de Marfan pode se manifestar de várias maneiras. Em crianças, os primeiros sintomas costumam ser sutis. Qual o risco? Perguntou Alexandre, sua mente empresarial já calculando cenários. Sem tratamento adequado, as complicações podem ser graves, mas temos métodos de terapia cada vez melhores. O problema é que os procedimentos mais recentes são experimentais e... Ela parou significativamente. Custa muito, completou Alexandre. Dinheiro não é problema. O que for preciso. Ana olhou para ele com firmeza. Você não pode simplesmente jogar dinheiro e achar que o problema está resolvido. Estamos falando do nosso filho. Eu sei, respondeu mais suavemente. Mas posso pelo menos garantir a ele o melhor cuidado possível. A doutora Beatriz observou sua troca de olhares com calma profissional.
Sugiro que primeiro façamos exames detalhados. Vamos determinar a extensão exata das alterações e planejar o tratamento. Nesta fase, o mais importante é o monitoramento regular. Ao saírem do consultório, pararam na recepção para marcar as próximas consultas. Ana ainda estava pálida. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela consultava o calendário em seu telefone. Como vamos contar a eles? Ela sussurrou. Como explicar para uma criança de 4 anos que ela está doente? Alexandre colocou a mão em seu ombro. Foi o primeiro contato físico tão direto entre eles em semanas. Juntos, disse ele, vamos fazer isso juntos. A caminho de casa, onde os meninos estavam sob os cuidados da nova babá, ambos ficaram em silêncio, mergulhados em seus próprios pensamentos. Só quando pararam em um sinal vermelho, Ana quebrou o silêncio. Na Argentina, começou ela baixinho, eu sempre me preocupei com Mateus. Ele era mais retraído, ficava doente com mais frequência. Os médicos diziam que era normal, que algumas crianças são simplesmente mais delicadas. Se eu soubesse, você não pode se culpar. Alexandre a interrompeu. Você fez tudo o que pôde. Agora temos que olhar para o futuro. Quando chegaram ao apartamento, encontraram os meninos desenhando na mesa da sala. Nicolau, como sempre, estava criando projetos de robôs, enquanto Mateus estava concentrado em paisagens detalhadas. Seu último desenho mostrava a vista da janela, a vista panorâmica de São Paulo, com pequenos detalhes que a maioria dos adultos não notaria. Olha o que eu desenhei. Mateus correu até eles, segurando o papel. Seu rosto brilhava de orgulho. Alexandre se abaixou ao lado do filho, sentindo seu coração se apertar. A construção delicada do menino, seus dedos longos, agora sabendo o que procurar. Ele viu os sinais sutis da síndrome de Marfan. É lindo, disse ele abraçando o filho. Você é muito talentoso. E meu robô? Nicolau também correu, mostrando seu desenho. Olha, pai, ele tem um braço especial para ajudar pessoas doentes no hospital. Ana e Alexandre trocaram olhares. Mesmo naquela situação difícil, eles não podiam deixar de notar a ironia da situação. Essa é uma ideia fantástica. Ana acariciou a cabeça de Nicolau. Muito atencioso. Mais tarde naquela noite, quando as crianças já estavam dormindo, Ana e Alexandre estavam sentados na cozinha, examinando os materiais sobre a síndrome de Marfan que a doutora Beatriz lhes dera. Aqui está um centro na Suíça, Alexandre. Apontou para um dos documentos. Eles estão conduzindo pesquisas inovadoras sobre novos métodos de tratamento. Eu poderia... Não podemos tirá-lo de seu ambiente, Ana o interrompeu. Ele tem escola, irmão, amigos aqui. Ele precisa de estabilidade, não de mais mudanças. Então, o que você sugere? Vamos encontrar uma forma de tratá-lo aqui. Vamos formar uma equipe de especialistas que vão trabalhar com ele. Mas vamos permitir que ele seja, acima de tudo, uma criança, não um paciente. Alexandre a olhou por um longo tempo. Era a mesma Ana que ele conhecera anos atrás, pragmática, determinada, sempre colocando o bem dos outros em primeiro lugar. Concordo, disse ele finalmente, mas com uma condição. Qual? Que você me permita ajudar, não como um empresário, com dinheiro, mas como um pai, que tomaremos essas decisões juntos. Ana sorriu levemente, o primeiro sorriso verdadeiro daquele dia. Juntos, repetiu, como uma família. Do lado de fora, São Paulo estava lentamente adormecendo, e no quarto, ao lado, 2 meninos dormiam calmamente, inconscientes da tempestade que se aproximava de suas vidas. Mas desta vez, eles não estavam sozinhos. Desta vez, eles tinham ambos os pais prontos para lutar por seu futuro. Alexandre estava sentado em seu escritório no 40º andar do edifício da Silvatec, olhando para a tela, onde os números vermelhos mostravam uma queda dramática nas ações da empresa. O escândalo com Kowalski
a confusão midiática em torno de sua família e agora isso, um grupo de investidores internacionais, atuando sob o nome de Global Tech Ventures, havia iniciado uma tentativa agressiva de assumir o controle da empresa. Eles estão se aproveitando de nossa fraqueza momentânea. Júlia Albuquerque, chefe de Relações Públicas, apontou para as últimas notícias. Eles sabem que você está distraído com assuntos familiares. Thompson, da GTV, sugere abertamente que a empresa precisa de uma liderança estável neste período difícil. Alexandre esfregou as têmporas. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ana. Mateus está com febre. Estamos a caminho da doutora Beatriz. Eu preciso... Começou, levantando-se da escrivaninha. Alexandre, Júlia colocou outro relatório na sua frente. Em 1 hora temos uma videoconferência com os maiores acionistas. Você precisa convencê-los de que está tudo sob controle. Ele olhou para o telefone, depois para os documentos. Seu mundo estava se desfazendo. Adie a reunião em 2 horas, decidiu ele, pegando o paletó. E encontre tudo o que temos sobre Thompson e a GTV. Todos os contratos, todas as transações, todos os boatos dos últimos 5 anos. Na clínica, ele encontrou Ana sentada em uma cadeira na sala de espera, enquanto Mateus estava deitado com a cabeça em seu colo. Nicolau estava sentado ao lado, excepcionalmente quieto, segurando a mão do irmão. Como ele está? Perguntou ele, agachando-se ao lado do filho. A febre não baixa, respondeu Ana. E ele está reclamando de dor no peito. Alexandre sentiu seu coração acelerar. A síndrome de Marfan poderia afetar o coração. A doutora Beatriz claramente os avisara sobre isso. Ai, Mateus abriu os olhos. Eu desenhei algo para você, mas ficou em casa. Você me mostra depois. Alexandre acariciou sua cabeça. Agora descanse. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Júlia. Thompson está dando uma entrevista ao vivo para a Business Network. Ele fala sobre gestão irresponsável e nepotismo. Ele apertou os dentes. Ele sabia do que Thompson estava falando, dos boatos de que ele planejava transferir parte das ações da empresa para seus filhos recém-descobertos. A doutora Beatriz os recebeu imediatamente. Após uma série de exames, seu rosto estava sério. Precisamos fazer um ecocardiograma, disse ela, imediatamente. As próximas horas foram como um sonho. Exames, consultas, mais especialistas. Alexandre tentou estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com seu filho durante os exames, com Ana, que ficava mais pálida com cada nova informação, com Nicolau, que observava a situação com crescente preocupação. Enquanto isso, seu telefone não parava de tocar. As ações caíam, Thompson concedia mais entrevistas, a diretoria exigia ações imediatas. Eu deveria ter notado os sintomas antes, Ana disse baixinho, enquanto eles estavam sentados em frente à sala de cirurgia onde Mateus estava passando por outro exame. Na Argentina, quando ele reclamava de cansaço, pare. Alexandre a interrompeu. Você não pode se culpar. Agora o mais importante é que... Ele foi interrompido pelo som do telefone. Júlia novamente. Atenda, disse Ana. Eu sei que é importante. Ele saiu para o corredor. Alô? Thompson convocou uma assembleia extraordinária do Conselho Administrativo. A voz de Júlia estava tensa. Para amanhã de manhã, eles querem votar na sua demissão. Alexandre se apoiou na parede. Eles não podem. O estatuto exige... Eles encontraram uma brecha e têm o apoio dos acionistas menores. Alexandre, se você não comparecer à reunião amanhã, você perderá a empresa. Neste momento, a doutora Beatriz saiu da sala de cirurgia. Seu rosto estava sério. Eu tenho que desligar, disse ele ao telefone e desligou. O estado da válvula mitral é pior do que esperávamos, disse a doutora. Uma cirurgia é necessária, e rápido.
Ana, que se juntara a eles, cambaleou levemente. Alexandre instintivamente assegurou. Quão rápido? Perguntou ele. De preferência nas próximas 48 horas. Quanto mais esperamos, maior o risco de complicações. Alexandre olhou para o telefone, que começou a vibrar novamente. Depois para Ana, que o olhava com uma mistura de medo e esperança. Tem um excelente cirurgião cardíaco infantil em nossa clínica em Munique, continuou a doutora Beatriz. Posso ligar? Não. Ana a interrompeu. Não vamos levá-lo tão longe. Não neste estado. Alexandre respirou fundo. Ele viu todos. Os anos construindo a empresa, todos os sacrifícios, todos os triunfos. E então ele viu o rosto de seu filho, seus desenhos delicados, seu sorriso tímido. Quem é o melhor cirurgião cardíaco infantil de São Paulo? Perguntou ele. Dr. Ricardo do Hospital das Clínicas. Mas, por favor, ligue para ele. Imediatamente. Alexandre pegou seu telefone e escreveu uma mensagem curta para Júlia. Não estarei na reunião amanhã. Façam o que acharem melhor. Ana olhou para ele com espanto. Mas sua empresa é apenas uma empresa, respondeu. Ele surpreso com a calma em sua voz. Mateus é mais importante. Eles voltaram para a sala onde Nicolau estava sentado ao lado da cama do irmão, mostrando a ele seu mais novo robô de Lego. Olha, pai. Mateus sorriu fracamente. O Nicolau construiu um robô médico para me ajudar a ficar melhor. Alexandre sentiu lágrimas nos olhos. Ele se sentou na beira da cama e abraçou ambos os filhos. Tudo ficará bem, disse ele, e pela primeira vez em anos, ele realmente acreditou no que estava dizendo. Estamos juntos, isso é o que importa. Do lado de fora, o sol se punha sobre São Paulo, lançando um brilho vermelho nos edifícios de vidro do centro. Em algum lugar ali, em um deles, a batalha pela Silvatec estava sendo travada. Mas ali, naquela sala de hospital, uma batalha por algo muito mais valioso estava sendo travada. E Alexandre Silva já sabia qual batalha ele tinha que vencer. A antiga casa na Rua Augusta escondia um potencial incrível. Pelo menos era o que Ana afirmava, guiando Alexandre pelas salas empoeiradas da antiga livraria. Passou um mês desde a cirurgia de Mateus, que estava se recuperando em casa, e Ana decidiu finalmente realizar seu sonho. Aqui será a sala principal. Ela apontou para um amplo cômodo com janelas altas. E ali, no fundo, a cozinha aberta. Quero que os clientes vejam todo o processo de preparação dos pratos. Alexandre olhou ao redor do local. O reboco descascando, a fiação elétrica antiga, os pisos gastos, a lista de reformas necessárias era extensa. Mas nos olhos de Ana, ele viu aquele brilho especial que ele lembrava dos tempos em que eram casados, e ela lhe contava sobre seus sonhos culinários. Quanto? Perguntou ele brevemente. Não. Ela balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro. Alexandre, encontrei um investidor. Quem? Minha vizinha da Argentina, Clara Santos. Ela acabou de voltar para o Brasil após 20 anos e está procurando projetos de investimento. Ana sorriu. Nos encontramos por acaso no parque, quando eu estava com os meninos. Conversamos, uma coisa levou a outra. Alexandre sentiu uma pontada de inveja? Não, era algo diferente. Talvez orgulho misturado com arrependimento por não ter feito parte de sua vida durante todos aqueles anos. E como você vai chamar esse lugar? Perguntou ele, aproximando-se da janela. Retorno, respondeu ela depois de um tempo, porque este é o meu retorno ao Brasil, à culinária, à vida que sempre quis levar. 2 meses depois, o retorno era irreconhecível. O interior reformado combinava a elegância da velha São Paulo com um design moderno. A cozinha aberta brilhava com superfícies de aço e a luz do final da tarde entrava pelas janelas altas.
Ana estava na cozinha, trabalhando no menu para a grande inauguração. Seus movimentos eram seguros e precisos enquanto ela preparava vários pratos. Uma fusão da tradição brasileira com influências argentinas. Mamãe, posso experimentar? Nicolau subiu em um banquinho alto perto da ilha da cozinha. Mateus estava sentado ao lado, desenhando em seu caderno o projeto da decoração do cardápio. Com cuidado, ainda está quente, Ana colocou um pratinho de empanadas de cogumelos das matas paulistas na frente deles. A campainha tocou e uma mulher elegante na casa dos 60 entrou no local. Clara! Ana se alegrou. Filhos, cumprimentem a senhora Clara. Bom dia! Disseram os meninos em coro, e Mateus timidamente mostrou seu projeto de cardápio. Isso é genial! Clara olhou para o desenho. Você tem um talento de verdade, garoto. E como você está se sentindo depois da cirurgia? Já estou muito melhor, respondeu Mateus. O doutor disse que posso voltar a desenhar. E eu construí uma base especial para seu caderno, acrescentou Nicolau orgulhoso, para que ele possa desenhar até mesmo deitado na cama. Clara sorriu calorosamente e se voltou para Ana. Vim com boas notícias. Conversei com meus amigos. Do ramo gastronômico, eles estão interessados na sua fusão brasileira-argentina, especialmente o Paolo Venetti. Aquele Paolo Venetti? Ana quase deixou a colher cair. O dono da rede de restaurantes na Europa toda? O mesmo. Ele estará na inauguração e, se ele gostar... Clara levantou as sobrancelhas significativamente. Neste momento, Alexandre entrou no local, como sempre, impecavelmente vestido, embora um pouco cansado. A luta pelo controle da Silvatec ainda estava em andamento, mas desde a cirurgia de Mateus, ele tentava terminar o trabalho mais cedo para passar mais tempo com as crianças. Pai! Nicolau correu até ele. Você tem que experimentar as novas empanadas da mamãe. São melhores do que naquela churrascaria que você nos levou na semana passada. Alexandre foi até a ilha da cozinha, cumprimentando Clara com um aceno. De cabeça. As relações entre eles eram friamente cordiais. Afinal, ela era uma nova investidora na vida de Ana, ocupando o lugar que ele teoricamente poderia ocupar. Realmente deliciosas, ele admitiu, depois de provar. Então, olhou para Ana. Eu vi as vans em frente ao local. Tudo pronto para a grande inauguração? Quase. Ana limpou as mãos no avental. Ainda os últimos retoques no menu e... Ela foi interrompida pelo som de vidro quebrando. Mateus, tentando alcançar seu caderno, derrubou um copo. Ele imediatamente ficou pálido, assustado. Desculpa, sussurrou ele. Eu não quis. Ana já estava ao seu lado, o abraçando. Não tem problema, meu amor. Foi só um copo. Eu limpo. Ai, ofereceu Nicolau, correndo para pegar uma vassoura. Alexandre observou a cena com sentimentos mistos. Era tão... normal, familiar, algo que ele nunca teve em seu mundo estéril de reuniões corporativas e jantares de negócios. Ana, ele disse enquanto as crianças cuidavam da limpeza sob o olhar atento de Clara. Você se lembra do nosso primeiro encontro? Ela olhou para ele surpresa. Claro, aquele boteco no Bexiga... Onde você preparava comida melhor do que o chefe? Completou ele com um sorriso. Eu já sabia que você tinha talento. Eu deveria ter te apoiado mais. Isso é passado. Ela deu de ombros, mas um vislumbre de afeição antiga apareceu em seus olhos. Agora, cada um de nós tem seu caminho. Sim, concordou ele. Mas talvez esses caminhos não precisem ser totalmente paralelos. Talvez eles possam se cruzar às vezes, como aqui, no retorno. Ana o observou por um longo tempo. Ao fundo, Clara contava aos meninos sobre os restaurantes que ela administrava na Argentina, e eles ouviam com entusiasmo. Talvez, respondeu ela finalmente, mas desta vez em outras bases. Quais?
como sócios iguais. Você com seu mundo de negócios, eu com minha cozinha e com as crianças no meio, como nossa prioridade comum. Alexandre olhou para seus filhos. Mateus, que já havia voltado a desenhar, e Nicolau, que explicava com entusiasmo a Clara sua ideia para um dosador automático de temperos. Então, para Ana, que apesar do cansaço emanava felicidade, fazendo o que sempre amou. Combinado, disse ele baixinho, sócios iguais. O restaurante Retorno rapidamente se tornou um dos lugares mais populares de São Paulo. Naquela noite, quando Estevão Almeida, um rival de longa data de Alexandre no ramo de tecnologia, entrou no local, todas as mesas estavam ocupadas. Ana estava terminando de preparar um prato especial para um famoso crítico gastronômico quando viu Estevão entrando. "O que ele está fazendo aqui?" Ela sussurrou para Alexandre, que estava sentado no balcão, olhando documentos. Desde a cirurgia de Mateus, ele costumava trabalhar no restaurante para ficar mais perto das crianças, que adoravam passar tempo no local da mãe. "Negócios?" respondeu Alexandre brevemente, levantando-se para receber o convidado. "Estevão, fico feliz que tenha vindo." Estevão, um homem alto na casa dos 50 anos, olhou ao redor do local com claro interesse. "Então este é o famoso Retorno? Minha filha não para de falar dele." "Sua filha frequenta aqui?" Ana se aproximou deles, enxugando as mãos no avental. "Maria é sua cliente fiel", sorriu Caetano. "Diz que suas empanadas lembram as que ela comia quando estudava em Buenos Aires." Isabela piscou surpresa. Maria Antunes, uma jovem advogada, realmente frequentava o restaurante com frequência, sempre pedindo os mesmos pratos e às vezes ficando para conversar depois do fechamento. "Vou trazer a Luísa", Caetano continuou, indicando a menina de aproximadamente 10 anos que estava timidamente perto da porta. "Luísa, vem se apresentar." Naquele instante, do balcão saíram Rafael e Gabriel, como sempre, imersos em alguma aventura própria. "Ah, oi!" Rafael parou diante de Luísa. "Quer ver nosso novo robô? A gente acabou de montar." Luísa olhou interrogativamente para o pai, que acenou com a cabeça. Em poucos minutos, todas as crianças sumiram no balcão, onde os meninos tinham improvisado um mini laboratório. "Que tal a gente sentar?" sugeriu Alexandre, apontando para uma mesa em uma área mais tranquila do estabelecimento. "Isabela, você se junta a nós?" "Já vou, preciso finalizar o prato para o crítico", respondeu ela, desaparecendo na cozinha. Assim que se sentaram, Caetano foi direto ao ponto. "Ouvi falar da tentativa de aquisição hostil pela GTV e de como você recusou participar da votação crucial do Conselho para ficar com seu filho no hospital. Provavelmente ouviu isso do Thompson." Alexandre tomou um gole de vinho. "Que agora tenta convencer os acionistas de que eu não sirvo para ser presidente." "Thompson é um idiota." Caetano deu de ombros. "Não entende o mercado brasileiro, nem que às vezes a família é mais importante do que os negócios." Alexandre olhou para ele atentamente. Nos últimos 15 anos, eles foram rivais ferrenhos. Suas empresas competiam pelos mesmos contratos, pelos mesmos funcionários, pelo mesmo pedaço do bolo tecnológico. "O que você quer, Stanislau?" "Vamos unir forças." Caetano inclinou-se sobre a mesa. "Minha empresa tem uma posição estável, ótimos programadores e contatos na Ásia. Você tem tecnologias inovadoras e uma marca forte na Europa. Juntos podemos impedir a GTV de assumir o controle do mercado brasileiro." "Fusão?" Alexandre ergueu uma sobrancelha. "Ano passado você tentou me comprar. Ano passado você era outra pessoa." Caetano deu de ombros. Agora eu vejo que você começou a entender algumas coisas." Do balcão veio uma explosão de risos. Luísa e os meninos, aparentemente, estavam se divertindo muito. "Olha para eles." Caetano apontou na direção do som. Luísa perdeu a mãe há 2 anos,
Por muito tempo ela ficou retraída. Maria tentou ajudá-la, mas só desde que ela começou a vir aqui com a irmã, eu vejo o sorriso dela novamente. Isabela voltou à mesa carregando um prato com algo que parecia e cheirava divinamente. Prato novo, explicou ela. Fusão brasileira-argentina. Quero ouvir suas opiniões. Caetano provou e seus olhos se arregalaram de admiração. Isso é extraordinário. Como você conseguiu combinar esses sabores? Às vezes, as maiores descobertas surgem de elementos que aparentemente não combinam, respondeu Isabela, trocando um olhar significativo com Alexandre. É exatamente isso que eu estou dizendo. Caetano largou o garfo. Nossa fusão poderia ser algo parecido. Uma combinação de estilos diferentes, abordagens diferentes, mas funcionando juntas. Alexandre ficou em silêncio por um instante, observando Isabela voltar para a cozinha, onde o crítico gastronômico já esperava. Quais são seus planos para os funcionários? Perguntou ele finalmente. E para o desenvolvimento da empresa? Na hora seguinte, discutiram os detalhes, enquanto o restaurante ia esvaziando lentamente. O crítico gastronômico saiu com uma expressão de absoluto deleite, parando para parabenizar pessoalmente Isabela. As crianças finalmente voltaram do balcão, animadas e cansadas. Pai, a Luísa é demais, anunciou Rafael. Ela nos mostrou como programar o Arduino. Podemos brincar mais com ela? Eu desenhei um retrato dela, acrescentou Gabriel, mostrando seu caderno de desenho. Caetano abraçou a filha, que pela primeira vez em muito tempo parecia realmente feliz. Eu acho, disse ele olhando para Alexandre, que nossas crianças já tomaram a decisão por nós. Alexandre olhou para Isabela, que estava se despedindo dos últimos clientes, para seus filhos, que planejavam ansiosamente um próximo encontro com a nova amiga. Para Caetano, que acariciava carinhosamente os cabelos da filha. Talvez você tenha razão, disse ele lentamente. Talvez às vezes seja preciso olhar para os negócios pelos olhos de uma criança para ver novas oportunidades. Então, Caetano estendeu a mão. Sócios? Alexandre apertou sua mão. Sócios, mas com uma condição. Qual? Parte dos lucros será destinada à pesquisa sobre a síndrome de Marfan e outras doenças genéticas raras. Meu filho não é a única criança que precisa de ajuda. Caetano sorriu amplamente. Sabe de uma coisa? Esse é exatamente o tipo de pensamento que precisamos na nova empresa. Mais tarde naquela noite, enquanto Alexandre ajudava Isabela a fechar o restaurante, ele contou a ela sobre a fusão e os planos para o futuro. Então agora você vai trabalhar com seu maior rival? Perguntou ela, arrumando as cadeiras. A vida é cheia de surpresas, respondeu ele, olhando para seus filhos dormindo no sofá em um canto da sala. Há um ano, eu não imaginaria que seria pai, que você teria o restaurante mais badalado da cidade e que eu estaria planejando uma fusão com Caetano. Isabela parou ao lado dele. E você se arrepende de alguma dessas mudanças? De nenhuma, respondeu sem hesitar. Embora, às vezes eu me pergunte, sobre o quê? Se tudo isso precisava acontecer assim. Se nós precisávamos perder 5 anos para entender algumas coisas? Isabela olhou para as crianças dormindo, depois para ele. Talvez precisássemos desse tempo para amadurecer, para sermos não só pais, mas também nós mesmos. Lorenzo Bellini estava sentado na mesa principal do retorno, apreciando o último pedaço da sobremesa, enquanto Isabela tentava não demonstrar nervosismo. O magnata italiano da gastronomia havia voado especialmente de Milão para discutir os detalhes de uma possível parceria. Magnífico, disse ele, colocando a colher. Essa combinação de sabores, essa criatividade, é exatamente o que eu estava procurando. Isabela acenou com a cabeça em agradecimento, lançando um olhar para Clara,
que estava sentada ao lado, com uma expressão impenetrável. Minha proposta é simples. Bellini dobrou a toalha com elegância. Quero abrir uma rede de restaurantes retorno nas maiores cidades da Europa. Milão, Paris, Barcelona. Você será a chefe criativa de toda a rede. Naturalmente, isso exigiria viagens frequentes, talvez até uma mudança temporária para Milão. Ao mesmo tempo, a algumas quadras de distância, na nova sede das empresas Unidas Antunes Caetano Tecnologies, Alexandre conduzia uma reunião igualmente importante. O mercado asiático está aberto para nós. Caetano apontava para os gráficos exibidos em uma grande tela. A fusão nos deu a força que precisávamos. Singapura pode ser nossa porta de entrada para todo o continente. Mas eles precisam de alguém no local, acrescentou Maria Antunes, que como principal advogada da empresa conduzia as negociações na Ásia. Alguém da alta gerência, por pelo menos 1 ano. Alexandre olhava pela janela para a paisagem de São Paulo. Em algum lugar, no restaurante de Isabela, seus filhos estavam fazendo a lição de casa sob o olhar atento da babá. Gabriel tinha uma consulta com o cardiologista no dia seguinte e Rafael apresentaria seu novo robô em uma feira de ciências na semana seguinte. Isabela, a voz de Bellini, atirou de seus pensamentos. Entendo que você tem compromissos familiares, mas às vezes é preciso tomar decisões difíceis para expandir as asas. Meus filhos, começou ela. Eles poderiam receber a melhor educação em Milão, interrompeu a ele. Escolas internacionais, acesso à cultura, novas oportunidades. Isabela olhou para a foto dos gêmeos que estava sobre o balcão. Foi tirada 1 semana antes, quando toda a família comemorava os resultados positivos dos exames de Gabriel. Seus rostos irradiavam felicidade. Alexandre, Caetano inclinou-se sobre a mesa de conferência. Thompson e a GTV ainda estão esperando nosso erro. Se não entrarmos agora no mercado asiático, alguém mais o fará. Essa pode ser nossa única chance. Eu entendo, Alexandre esfregou as têmporas, mas preciso discutir isso com... Foi interrompido pelo toque do celular. Um SMS de Isabela. Precisamos conversar. Assunto importante. 1 hora depois, eles se encontraram em um parque perto do restaurante. As crianças brincavam no parquinho, enquanto eles sentavam em um banco, cada um imerso em seus pensamentos sobre suas propostas. Você primeiro, disse Isabela. Singapura, suspirou Alexandre. A fusão com Caetano abriu novas possibilidades, mas você precisa estar lá pessoalmente, completou ela. Por quanto tempo? 1 ano, talvez mais. Ele a olhou. E você? Milão. Bellini quer transformar o retorno em uma rede internacional de restaurantes. Caiu um silêncio, quebrado apenas pelo riso das crianças no parquinho. Que engraçado, disse Alexandre finalmente. A vida inteira eu trabalhei para esse momento. Expansão internacional, novos mercados. Eu também. Isabela sorriu tristemente. Na Argentina eu sonhava com meu próprio restaurante. Agora eu poderia ter uma rede inteira. E os filhos? Perguntaram simultaneamente e riram da sincronia. Gabriel precisa de estabilidade. Isabela olhou para o filho mais novo, que estava mostrando algo em seu caderno de desenho para um grupo de crianças. Seu tratamento, as consultas... E Rafael se adapta bem na nova escola, acrescentou Alexandre. Tem amigos, seus projetos de robótica. Não podemos separá-los de novo. Isabela balançou a cabeça. Não depois de tudo. Alexandre observou Rafael ajudando o irmão mais novo a subir nas escadas, protegendo-o com uma atenção incomum para uma criança de 4 anos. Sabe, disse ele lentamente, a vida inteira eu aprendi que o sucesso exige sacrifícios, que é preciso escolher entre a família e a carreira. E o que você pensa agora?
Penso que talvez seja a hora de escrever novas regras. Ele se virou para ela. E se nós considerarmos essas propostas como uma oportunidade para algo diferente? Isabela ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer? Bellini quer uma rede de restaurantes? Ótimo. Mas por que a sede precisa ser em Milão? São Paulo também pode ser um centro gastronômico internacional. E quanto a Singapura, ele refletiu. Maria se sai muito bem nas negociações. Talvez ela deva liderar nossa expansão asiática. Você acha que vai funcionar? Não, sei, admitiu honestamente. Mas sei que não quero perder nenhuma apresentação de Rafael, nenhum desenho novo de Gabriel. Não quero que daqui a 10 anos nossos filhos se lembrem de nós como pais que escolheram a carreira em vez da família. Isabela observou as crianças brincando por um longo tempo. Bellini pode não concordar, disse ela finalmente. Essa é uma abordagem bastante incomum. E quando foi a última vez que fizemos algo convencional? Alexandre sorriu. Olha, para nós, ex-marido e mulher, administrando negócios em lados opostos da cidade, criando filhos juntos, talvez essa seja a nossa força, que conseguimos encontrar novas soluções. Naquele instante, Rafael e Gabriel correram até eles, animados e corados pela brincadeira. Mãe, pai, gritou Rafael. Gabriel teve uma ideia incrível para um novo robô. Pode levar comida no restaurante? E Rafael vai me ajudar a programá-lo, acrescentou Gabriel, mostrando um esboço em seu caderno. Isabela e Alexandre trocaram olhares. Nos olhos de seus filhos, eles viram o futuro, não aquele escrito de acordo com as velhas regras do sucesso, mas seu próprio caminho único. Sabe de uma coisa? Isabela abraçou os dois meninos. Acho que essa é uma ideia ótima. E tenho a impressão de que o tio Lorenzo vai adorar. E eu, acrescentou Alexandre, acho que sei quem pode nos ajudar a levar esse robô para a produção. Quando voltaram para o restaurante, onde Bellini e a equipe de Caetano já estavam esperando, ambos sentiram que estavam na véspera de algo novo. Algo que talvez não estivesse escrito em nenhum manual de negócios, mas talvez fosse por isso que tivesse chance de funcionar. O final de semana de setembro, em Angra dos Reis, deveria ser um descanso de tudo, das negociações com Bellini, do planejamento da expansão asiática, do barulho da mídia em torno de sua família em comum. Alexandre alugou uma casa aconchegante com pier, longe de olhares curiosos. O tempo estava perfeito, um calor ameno. O início do outono iluminava as matas ao redor com todos os tons de dourado e vermelho. Pai, olha! Rafael corria pelo pier, mostrando um pequeno barco que ele havia feito com a ajuda de Gabriel. Usamos um motor de verdade, aquele que sobrou do robô antigo. Gabriel estava sentado na ponta do pier, mergulhando os pés na água e desenhando a paisagem da baía. Ele parecia feliz e relaxado, o que sempre era motivo de alegria após sua cirurgia. Isabela preparava o almoço no terraço, testando novas receitas para o cardápio de seu restaurante em expansão. O cheiro de legumes grelhados e ervas frescas pairava no ar. "Cuidado na água!" gritou ela para os meninos. "E Gabriel, lembre-se do chapéu!" Alexandre observava a cena do terraço, sentindo uma estranha pressão na garganta. Tudo parecia tão certo, tão natural, como se os últimos 5 anos de separação nunca tivessem existido. "Precisa de ajuda com isso?" perguntou ele, aproximando-se de Isabela. "Você pode picar os tomates", respondeu ela, sem interromper. "O trabalho, assim como eu te ensinei. Você se lembra dessas aulas?" Sorriu ele pegando a faca. "Você era uma professora terrivelmente exigente. E você era um aluno péssimo", respondeu ela, mas em sua voz havia divertimento. "Ainda me lembro de quando você tentou me fazer o jantar no nosso primeiro aniversário." "Ei, aquele molho era bastante..." Foi interrompido pelo grito de Rafael. "Gabriel!" Eles se viraram bruscamente.
Gabriel estava caído no pier, segurando o peito, seu rosto pálido como papel. Não consigo respirar, conseguiu dizer. O mundo parou por uma fração de segundo e então voltou a girar com o dobro da velocidade. Alexandre estava ao lado do filho em 3 passos, Isabela logo atrás. Vou chamar a ambulância. Isabela já estava pegando o celular. Suas mãos tremiam. Demorará muito. Alexandre pegou o Gabriel no colo. Eu mesmo vou levá-lo. O hospital de Paraty é o mais próximo. Eu também vou! Rafael estava apavorado, seu pequeno barco esquecido no pier. Todos nós vamos, decidiu Isabela, já correndo para casa pegar as chaves e os documentos. A viagem para o hospital foi como um pesadelo. Alexandre dirigia o mais rápido que podia, enquanto Isabela sentava atrás, segurando Gabriel, cuja respiração ficava cada vez mais superficial. Rafael apertava a mão do irmão, sussurrando palavras de conforto. Já estamos perto, meu amor. Isabela acariciava os cabelos de Gabriel. Aguenta firme. Na emergência, a equipe médica assumiu imediatamente o cuidado do menino. A doutora Beatriz, que Isabela havia conseguido avisar por telefone, já estava esperando. Pode ser uma reação ao esforço, explicou ela, levando Gabriel para o setor de internação. Com a síndrome de Marfan, precisamos ter muito cuidado com o sistema circulatório. As horas seguintes foram as mais longas de suas vidas. Rafael dormiu em uma cadeira desconfortável do hospital, enquanto Isabela e Alexandre vigiavam perto da sala de cirurgia, onde os médicos faziam exames detalhados. É minha culpa, sussurrou Isabela, quando ficaram sozinhos. Eu devia ter sido mais cuidadosa. Saber que essa viagem era demais. Pare! Alexandre segurou sua mão. Não podemos mantê-lo em uma redoma. Ele é uma criança, precisa de uma vida normal. Normal? Ela riu amargamente. O que há de normal em nossa vida? Pais separados administrando negócios em lados opostos da cidade, contratos internacionais, a mídia seguindo cada passo nosso. Isabela, Alexandre se virou para ela. Você se lembra do que você me disse quando nos separamos? Ela balançou a cabeça. Você disse que eu vivia em um mundo onde tudo pode ser controlado, onde cada problema tem sua solução, cada situação seu especialista. E você estava certa. Sou um perfeccionista controlador. Alexandre, mas sabe o quê? Esses últimos meses me ensinaram algo importante, que às vezes a maior felicidade chega quando perdemos o controle, quando deixamos a vida nos surpreender. Isabela o olhou por muito tempo, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu estava com medo, admitiu ela baixinho. Na Argentina, quando soube da gravidez, tinha medo de que você tratasse as crianças como mais um projeto a ser administrado, como um problema a ser resolvido. E agora? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Agora? Ela hesitou. Agora eu vejo um pai, imperfeito, às vezes perdido, mas que ama incondicionalmente. Naquele instante, a porta da sala de cirurgia abriu e a doutora Beatriz saiu. Suas mãos se separaram automaticamente quando eles se levantaram para ouvir o diagnóstico. Gabriel está estável, disse ela com um sorriso. Foi um incidente leve, mas precisamos modificar o tratamento dele. E... Ela hesitou. Há mais algo. Sim? Alexandre sentiu seu coração acelerar. No nosso hospital, estamos iniciando um programa de pesquisa sobre um novo método de tratamento para a síndrome de Marfan. Faz parte de um projeto internacional e, por acaso, uma das empresas farmacêuticas do seu grupo está envolvida nessas pesquisas. Isabela e Alexandre trocaram olhares de espanto. Às vezes, a doutora Beatriz sorriu. Os maiores milagres acontecem quando paramos de controlar tudo, quando deixamos o acaso agir.
Mais tarde naquela noite, enquanto Gabriel dormia sob o olhar atento dos monitores e Rafael cochilava em uma cama auxiliar ao lado do irmão, Isabela e Alexandre estavam perto da janela do quarto do hospital. "Sabe", disse Alexandre baixinho, "talvez devêssemos parar de fugir." "De quê?" "Do que há entre nós. Dos sentimentos que não desapareceram todos esses anos." Isabela encostou a testa na janela. "É complicado. A vida é complicada", concordou ele. "Mas talvez seja por isso que vale a pena tentar. Não por um cenário ideal, mas pela felicidade real, imperfeita." Do lado de fora, o sol nascente iluminava a paisagem de Paraty, e no quarto do hospital, seus filhos dormiam tranquilos, seguros na certeza de que ambos os pais estavam ali. Talvez essa fosse a verdadeira definição de felicidade. Um ano depois, exatamente na data daquele dia chuvoso no ponto de ônibus, o restaurante Retorno estava lotado. Uma festa privada para comemorar a abertura da primeira filial internacional reunia as pessoas mais influentes do cenário empresarial e gastronômico de São Paulo. Lorenzo Bellini havia voado pessoalmente de Milão para celebrar o sucesso da ideia que inicialmente lhe pareceu louca, uma rede de restaurantes com sede em São Paulo. Isabela, em um elegante vestido preto, dirigia a equipe de cozinheiros que preparavam os pratos para os convidados. Sua cozinha era agora um verdadeiro reino, onde os sabores tradicionais brasileiros se encontravam com as influências argentinas, criando algo absolutamente único. Tudo perfeito como sempre. Helena Antunes se aproximou da nora, elegante como sempre, mas seu rosto estava muito mais suave do que um ano antes. Os meninos já estão ansiosos para mostrar o projeto deles. Em um canto especialmente preparado, Rafael e Gabriel, vestidos com pequenos ternos, finalizavam os últimos preparativos para a apresentação. Seu robô garçom, uma combinação de imaginação infantil e tecnologia de ponta, era a atração principal da noite. "Tudo pronto?" Alexandre se aproximou dos filhos, arrumando a gravata de Gabriel. O menino, que havia concluído recentemente a primeira fase do tratamento experimental, parecia muito mais saudável. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. "O robô funciona perfeitamente", garantiu Rafael. "Eu o reprogramei ontem com o tio Stanislau." Caetano, que estava conversando com um grupo de investidores asiáticos, piscou para os meninos. Sua filha, Luísa, que havia se tornado parte inseparável de sua pequena família, tirava as últimas fotos do projeto para seu blog de tecnologia. "Senhoras e senhores", Alexandre se dirigiu aos convidados. "Há um ano, a vida colocou diante de todos nós desafios inesperados. Hoje, estou diante de vocês, não apenas como empresário, mas principalmente como pai e parceiro, para comemorar algo além do sucesso profissional." Isabela se aproximou dele, ficando lado a lado. Em seus olhos brilhavam lágrimas de emoção. "Retorno não é mais apenas o nome de um restaurante", continuou ele. "É o símbolo de que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que é mais importante. E agora", sorriu para os filhos, "permitam-me apresentar a vocês o futuro, não apenas da gastronomia, mas talvez também da robótica." Rafael deu um passo à frente, confiante como sempre. "Junto com meu irmão, criamos um robô que não apenas consegue servir pratos, mas também," ele ativou a máquina, "consegue sentir quando alguém precisa de cuidados especiais." Gabriel se juntou ao irmão, mostrando seus projetos técnicos que impressionavam pela riqueza de detalhes. "O programamos para reagir a diferentes situações médicas", explicou ele, "porque às vezes as soluções mais simples são as melhores." O robô, decorado com a logo do Retorno e da Antunes Tech, iniciou sua demonstração, provocando o entusiasmo dos convidados.
Lorenzo Bellini, já fazia anotações em seu telefone, sem dúvida, planejando a implementação de soluções semelhantes em outros restaurantes da rede. Sabe, Isabela sussurrou para Alexandre, enquanto os convidados admiravam a apresentação. Há um ano eu achava que estava em um ponto de ônibus, porque eu havia perdido. Porque eu havia perdido tudo. E agora? Agora eu sei que este foi um verdadeiro retorno, a mim mesma, àquilo que eu sempre quis ser. Alexandre a abraçou levemente. Sua relação nos últimos anos havia evoluído lentamente, cautelosamente. Primeiro como pais, depois como sócios nos negócios, até finalmente... Isabela, disse ele baixinho, você se lembra do que eu prometi a você quando pedi sua mão em casamento pela primeira vez? Que você construiria comigo algo maior do que todas as empresas do mundo, sorriu ela. Desta vez, nós construímos isso juntos. Ele olhou para seus filhos que estavam recebendo parabéns de Caetano e sua filha. E desta vez, sobre bases sólidas. Naquele instante, Gabriel correu até eles, segurando seu mais recente caderno de desenho. Mãe, pai, eu desenhei algo especial. No desenho estava o mesmo ponto de ônibus onde tudo começou, mas não era mais um lugar de tristeza e derrota. Era o início de uma jornada que os havia trazido até ali, a um lugar onde os negócios e a família, o sucesso e o amor finalmente encontraram seu equilíbrio. Essa será a capa do cardápio do novo restaurante, anunciou Gabriel com orgulho. E o robô estará em todas as filiais, acrescentou Rafael, juntando-se a eles com o protótipo da próxima versão de sua invenção. Helena se aproximou deles, segurando uma taça de champanhe. Para o futuro, brindou ela, para a família Antunes, como ela é, imperfeita, incomum, mas verdadeira. Isabela e Alexandre trocaram olhares. Pelos janelões do restaurante, era possível ver o mesmo ponto de ônibus, agora iluminado pelo calor do pôr-do-sol de outono. Há um ano, eles estavam lá como estranhos, perdidos em seus próprios mundos. Hoje, estavam ali como uma família que havia encontrado seu próprio caminho para a felicidade. Para o futuro, repetiram todos, e em suas vozes havia a certeza de que, seja o que for que o amanhã trouxesse, eles enfrentariam juntos. Lá fora, São Paulo se perdia lentamente no crepúsculo, e no retorno, a família Antunes comemorava não apenas o sucesso profissional, mas principalmente o reencontro com o que realmente importava, uns aos outros. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Até o próximo vídeo.